Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro e sob esta pedra eu irei construir a minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-las. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Num tempo de silêncio, rezemos, pedindo ao Divino Espírito Santo que nos auxilie na compreensão do que a palavra hoje nos diz. Peçamos seu auxílio. Amém. Irmãs e irmãos, poucos são os santos na igreja a quem a celebração da memória deles, a igreja dá um título de solenidade. Pedro e Paulo estão entre essas exceções. Tem 3 categorias de festa para recordar os grandes personagens da história da fé, os santos e os mártires: a memória, a festa e a solenidade. De Pedro e Paulo se celebra uma solenidade, tamanha a importância dos dois. Esta solenidade, como nós vemos nas orações da missa de hoje, dão-nos a graça e a oportunidade de ir à fonte dos primeiros testemunhos da fé, da base da nossa fé. Quem eram? Quais foram os embates que essas primeiras testemunhas enfrentaram no seguimento de Jesus? Nós celebramos estranhamente Pedro e Paulo, 2 mártires. Nós não celebramos
dois gloriosos e vitoriosos que fizeram algum agrado a Deus e ganharam grandes títulos, nobrezas e bens materiais. Nós celebramos um que morreu pregado na cruz e, segundo o relato, pediu para que fosse pregado na cruz de cabeça para baixo, Pedro, porque não se considerava digno de morrer como o Senhor. E celebramos Paulo, que tamanha sua fidelidade e radicalidade no seguimento do Senhor, teve a sua cabeça decapitada. Que fé é essa que celebra dois mártires e que canta no Salmo: de todos os temores me livrou o Senhor Deus? Que temor o Senhor livrou um decapitado e um pregado na cruz? Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Que angústia foi essa que o Senhor libertou, acompanhando um decapitado e um pregado na cruz? Paulo diz: eu fui libertado da boca do leão. Que leão, que boca de leão é esse que um decapitado morre, tendo a cabeça cortada, dizendo: obrigado, Senhor, porque eu fui libertado da boca do leão? A igreja perdeu muito nos últimos tempos, tendo tirado do calendário dela e da pregação a figura dos mártires. Nós perdemos muito com isso, porque o testemunho dos mártires é decisivo para a qualidade da nossa fé. É adubo. Se alguém conhece a linguagem de roça, é o mais forte dos adubos depois da Eucaristia, para adubar a vida de um cristão, é o sangue de um mártir. Vamos ao Evangelho para tentar nos adubar, nos irrigar com o sangue dos mártires, para que nós reajamos frente a um mundo que tanto abalo provoca em nossa fé e na fé da igreja. Número 9, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 19. Lembrando que domingo passado nós vimos esse mesmo relato ser contado por Lucas e hoje contado por Mateus. E tem alguns elementos muito distintos. Vamos lá. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus faz a pergunta sobre si aos discípulos, mas ele dá a resposta sobre quem ele é. Ele não tem dúvida. Ele não tem dúvida. Ele diz quem ele é. Eu sou o Filho do Homem. O título que o profeta Jeremias e Ezequiel dão ao Messias. Jesus pergunta aos discípulos num lugar geográfico importantíssimo, na Cesareia de Filipe, numa região montanhosa, onde os grandes heróis das frentes militares do Império Romano, ao conquistar aquela região, construiu um templo de mármore branco, branquíssimo, o templo inteiro,
ficava entre duas grandes montanhas. E logo depois, no pé da montanha, estão as três principais e mais distantes nascentes do Rio Jordão. Portanto, é um lugar geograficamente importante para Israel, nascente do Jordão. A partir dali, essa água vai correndo e forma o Rio Jordão e forma o Vale do Rio Jordão, que até 15, 20 anos atrás era considerado o pedaço de terra mais fértil do mundo, por estar de 200 a 500 metros abaixo do nível do mar. É uma depressão que forma um tipo de estufa natural de condições ambientais preciosíssimas para se produzir tudo, considerando que ao norte, ao sul, a leste e ao oeste são montanhas de deserto. Então, a incidência de praga nas plantações é muito diferente do Nilo, que é um vale gigantesco, enorme. Aqui é uma preciosidade, nascente do Jordão, as águas que sustentam aquele vale de terra fértil. Mas tem um problema. O perigo das nações vizinhas, até hoje Israel vive em crise com a Síria, não é? Naquela fronteira, numa luta por ocupação daquele território. Jesus vai ali porque está o elo de vínculo do povo de Israel com a terra. A identidade do povo de Israel é fortemente associada à apropriação daquela terra. E a ameaça eminente, a fronteira com a Síria e o perigo das invasões que vêm do norte e ocupam as nascentes do Rio Jordão. Naquele ambiente geográfico, político, econômico, Jesus senta com os discípulos para perguntar: o que o povo está falando sobre mim? Ele passou a primeira temporada da sua vida com os apóstolos pregando para o povo que vivia ali na margem do Mar da Galileia e na primeira etapa do território do Vale do Jordão, o pedaço de terra fertilíssima. Jesus pregou para esses que recebiam o apelido para os que moravam na capital, Galileia dos pagãos. Jesus pregou para eles e faz uma avaliação. O que o povo está falando sobre mim, sobre o Filho do Homem? Os discípulos fazem um relatório dramático. Vamos ver? Leiamos. Eles responderam juntos. Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Algum dos profetas. Profeta de profere uma palavra em nome de. É um emissário, mas ainda não é a autoridade que esperamos. O profeta prepara a vinda do Messias, mas não é o Messias. Ora, os que ouviam a pregação de Jesus associam Jesus a alguém na linhagem dos profetas. Não pensam que Jesus já é a realização de todas as promessas proferidas pelos profetas. Isso é dramático, minha gente. Mas não se ofendam por eu falar isso. Muita gente fala de Jesus como se ele fosse um profeta. Muita gente relaciona com Jesus apenas como alguém que profere alguma coisa boa em nome de Deus, mas não vê nele ainda a solução, a resposta e a presença. A presença. Jesus perguntou: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O Filho do Homem. É algum dos.
profeta. Algum dos que preparam a vinda dele. Mas o que o senhor faz é lindo, o que o senhor prega é bonito, mas o senhor não está ainda na média de satisfação e expectativa do povo. Olha que tragédia. Jesus está na média das suas expectativas? Você se relaciona com ele como alguém que é a resposta para a sua vida? Quando eles fazem o relatório dramático para Jesus, Jesus reage. Vamos? Versículo 15. Então Jesus lhes perguntou, brada. E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, brada. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Sim, a resposta de Pedro combina com a pergunta de Jesus. Sim, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus perguntou, quem dizem os homens ser o Filho do homem? Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Não há dúvida. É claro que da boca de Pedro deve brotar a resposta que não gera confusão e dúvida. O ministério do Papa, o ministério do que preside o colégio apostólico até hoje, a função do Papa é dar a resposta que não deixa ninguém em dúvida. Tu és o Messias. Que consequência tem isso? O Filho do Deus vivo. Domingo passado eu preguei e tenho repetido muitas vezes. É importante repetir. Toda pessoa que não tem uma visão muito clara sobre quem é Deus, ela é confusa na fé. Mas ela é confusa também sobre ela mesma. Vocês podem olhar para os filhos, netos. Um filho desacertado na vocação, na missão, na profissão, é necessariamente um filho, uma filha que não tem uma visão muito organizada da fé, não é? A fragilidade na compreensão sobre Deus é necessariamente uma fragilidade na compreensão sobre quem eu sou, para que estou nesse mundo, qual minha vocação, o que me realiza, o que me faz bem, o que é que eu gosto. Sabe, no mundo de adolescentes, já na primeira década, nos anos 90, surgiu uma linhagem da psicologia que dizia que a forma do mundo se organizar nos estímulos do consumismo transformou os adultos em adolescentes. Os psicólogos chamavam de a adolescentização do adulto. Homens e mulheres imaturos. Quando você que é mãe e pai de adolescente que fala, você quer comer? O que eles respondem? Ah, pode ser. Ah, você que sabe. Não é? A resposta de adolescente naturalmente é isso. De adolescente. Isso não é resposta para um menino ou uma menina de 20 anos, de 21, de 25. Acabou! A gente precisa crescer. Você ter a fase natural dessa oscilação é até sadio para o processo natural da evolução. Você ter a oportunidade na vida de ter dúvida, de oscilar, mas, sei lá, pode ser. Vocês, esposas e esposos, sabem o desgaste que é conviver com o marido ou com uma mulher, dizer, vamos fazer tal coisa? Ele diz, será? Pode ser. Quem sabe? Talvez. Bem, vamos, está na hora de fazer tal coisa. Você não quer não? Sei lá. Não é chato? Não é aborrecido? Conviver com um adolescente que não amadurece, que não toma posição, que não firma.
É disso que o Evangelho está falando. Crescer na compreensão de Deus te dá um eixo, te dá um pêndulo. Você sabe, você oscila para lá e para cá, mas você tem um centro gravitacional que te põe no equilíbrio. Não é à toa que Pedro, ao responder a Jesus, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, Jesus aponta para Pedro e diz também quem ele é. Veja, que coisa linda. Simão Pedro respondeu, tu és o Messias, o Filho de Deus, do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse, vai Viviane, brada. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Olha que bacana. Pedro fala, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus aponta para baixo, tu és Simão, filho de Jonas. Quem conhece a Deus nas alturas, encontra-se nas entranhas deste mundo, sabe de onde veio, que identidade tem, que história tem para contar e para percorrer. A experiência religiosa, a experiência de fé, ela deve alcançar-nos nesse nível de compreensão de Deus, mas num nível profundo de compreensão de si mesma, de si mesmo. Uma pessoa que encontra Deus, ela sabe do lugar dela até no meio do sofrimento, que é o problema principal da humanidade, o confronto com o sofrimento. Uma pessoa que encontra Deus, sofre e morre como Zé Francisco. Tem dúvida, esposo da Lourdinha. As últimas 3, 4 semanas do Zé Francisco foi dizer o que era para ser encaminhado. Do velório, da cremação, trazer as cinzas para cá. Naturalmente assim. Como falando bem, o almoço de domingo vai ser arroz, feijão, carne desse jeito, não é? Ele falava do velório, da morte, dos encaminhamentos das coisas, dos negócios. Sim. Você está com medo? Não, porque eu sei para onde eu vou. A fé dá-nos esta linhagem de firmeza, de solidez. Agora, esse discernimento, ele tem consequências importantíssimas. Quem sabe de onde vem, para onde vai, sabe também se pôr nas mãos de Deus e deixa Deus te moldar. Essa história de homens e mulheres que vai chegando aos 20, 25, 30, 35, 40, 45 e não sabe para quê, que está no mundo, é uma tragédia para si e uma desgraça para quem convive com ele e com ela. Olha só, ao ficar claro quem é você, olha o que Deus faz com você. Leia. Por isso, versículo 18. Por isso eu te digo, brada a igreja, que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Olha, por isso eu te digo, Pedro, você, Simão, filho de Jonas, sei do barro de onde te tirei. Tirei você, Pedro, daquela rocha, daquela... Me ajuda aqui, por favor. Pedro, peguei você... Segura, mulher. Vamos, me ajuda. Tem a decisão. O pedreiro... O pedreiro não tem dúvida da pedra e do tijolo que pega a maquita e corta, joga um pedaço fora e encaixa o pedaço da pedra que precisa, sem nenhuma dúvida. Quando Jesus fala que vai fazer de Pedro material de construção da igreja, Jesus está dizendo,
eu sei de onde você veio, Pedro, e sei que pedaço me interessa de você para te usar nessa construção. Quando a gente vai construir ou reformar a casa, que a gente vê os pedreiros, os assentadores de cerâmica, pegando aquela cerâmica, cara, cortando assim, na maior liberdade, a gente chega, dói, né? E eles dizem, você quer fazer? Quem faz, quem edifica, quem constrói, tem liberdade e autoridade para cortar em mim e em você o que ele não quer em mim e em você. Por isso é que quem conhece a Deus conhece a si e não tem medo de permitir que Deus tome você pela mão e arranque de você o que não é digno da construção que Ele está levantando. Amém. Amém. Gente fraca, gente imatura, gente eternamente adolescente, que nunca sabe o que quer, o que é, para onde vai, para que serve. É gente que nunca experimentará a liberdade de pôr-se nas mãos de Deus e dizer, de você eu quero isto. Construirei a minha igreja e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Irmãs e irmãos, onde nós chegamos nos tempos de hoje? Nós hoje temos muita dificuldade de crer na igreja. Como rezamos todos os domingos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Que significa dizer creio na igreja? O Catecismo da Igreja, número 748, diz assim: o artigo de fé sobre a igreja depende inteiramente dos artigos que se referem a Cristo e ao Espírito Santo. A igreja não tem outra luz senão a luz de Cristo. Segundo uma imagem cara aos padres da igreja, a igreja é comparável à lua, cuja luz toda é reflexo do sol. Em nós, o sol que bate na lua torna aquele brilho da lua. Em nós, o reflexo é de Cristo. A igreja deve refletir essa luz de Cristo ao mundo, como a lua reflete a luz do sol. O artigo sobre a igreja depende inteiramente do Espírito Santo que a precede. Hoje nós temos medo de dizer que cremos na igreja. Nós temos muitos católicos que têm dúvida se a igreja é a igreja construída pela mão do Senhor. Nós perdemos a coragem de falar da igreja porque, num processo violento e estratégia do diabo, nos últimos 50, 60 anos, os pais, querendo gozar de uma liberdade, de uma autonomia enorme, diminuíram a força da transmissão da fé para os filhos. Por quê? Porque na medida que você transmite a fé no vigor, na autoridade, na responsabilidade para o filho necessariamente vai dizer, é pai, é mãe. Vai te cobrar. Para ficar confortável, nós começamos a dizer, não, mas é a opinião dele, é gosto dele. Deixamos os filhos fazer o que queriam, não criamos uma relação, não de imposição, mas de transmissão firme sobre a igreja, porque não quisemos ser perturbados pelos filhos, cobrando de nós uma coerência de fé. Assim também, nós na igreja fizemos, querendo que nós tenhamos a liberdade de fazer o que quer, sobretudo nós pregadores, começamos a aceitar aquele discurso que tudo é a mesma coisa,
toda religião é boa, tudo leva para Deus, tudo é a mesma coisa. Não se trata de discutir e diminuir os outros, ou as outras igrejas e religiões, mas se trata de resolver na relação íntima com o Senhor a minha convicção sobre o meu pertencimento à obra da sua mão, a igreja. É outra discussão. Não está em discussão aqui diminuir os outros, mas resolver quem eu sou, quem você é. Nessa edificação espiritual, eu sou material de construção na igreja que Cristo construiu. Ele diz, eu construirei a minha igreja. Como nós não tivemos firmeza na transmissão da fé para os nossos filhos, e nós padres cedemos e fomos ficando simpáticos com o mundo, qual foi a consequência? Os filhos começaram a enfrentar tribulação, dificuldade e começaram a cair fora. Ah, pai, mãe, essa religião sua não resolve tal coisa na minha vida. Não é isso? E foi dominando mesmo. Ah, pai, mãe, essa religião sua não me ajuda nessa situação da minha vida. E a gente fala, padre, tá bom, né? Tá bom, tá lá, mas não está fazendo isso ou aquilo. Que pena que nós tivemos uma compreensão tão fraca, não sobre a outra religião, mas sobre nós, e sobre a obra de Cristo que somos nós. O poder do inferno não poderá vencê-la. O problema é que as tribulações e as provações venceram nossos meninos e meninas e venceram-nos. Se você perguntar a cada católico por que foi parar naquela religião, ele vai dizer, a hora que eu precisei, a igreja não me ajudou. E ajudar significa ajudar a realizar os sonhos, os projetos e as ambições daqui. O poder do inferno não domina a igreja, se a igreja se ocupa com uma coisa que não seja as atividades do inferno. Porque se a igreja começar a se ocupar com as coisas que é de interesse do inferno, o inferno a vence. Para que o inferno não vença a igreja precisa se ocupar com uma realidade superior ao inferno. Veja. Versículo 19, leia comigo. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Eu te darei as chaves do reino dos céus. As chaves do reino dos céus. O que são essas chaves? Já preguei isso muitas vezes. O que são essas chaves? Termina o texto que vocês vão lembrar. Continue. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. O que são as chaves do reino dos céus? Os divinos sacramentos. Tem igreja cristã que diz que não tem sacramento, que sacramento não existe. E nós achamos que é tudo a mesma coisa. As chaves do reino dos céus que liga na terra e liga no céu é isso. Nasceu, traz nas águas do batismo, ligado na terra pelo batismo, ligado. Ficou adolescente, entrou na fase da adolescência, das inquietações mais profundas, leva para a comunhão, porque ligado na terra pelo sacramento da Eucaristia, ligado. Virou um jovem, vai enfrentar o mundo, os enfrentamentos do mundo, o sacramento da juventude, a crisma, os dons, os potenciais de caminhos que se abrem no horizonte do jovem, ligado na terra, ligado
perdi esse vínculo do sacramento do batismo, vou ao sacramento da penitência, pelo perdão ligado na terra, ligado. O problema é que hoje nós chegamos com um índice dramático. 35, 40% dos católicos que vão à missa todos os domingos nem comungam, porque não veem sentido. Faz poucos dias, um senhor a quem eu tenho liberdade, querido da comunidade, eu falei, o senhor não está comungando? Ele disse assim, não, está bom do jeito que está. E a mulher chorando, a esposa dele, do lado, chorando. Está bom do jeito que está, não faz falta não, vamos ficar assim. Eu falei, há algum impedimento? A mulher chorando, dizendo, nenhum. Ele acha que não precisa. Então, nossos filhos e nossos netos, muitos deles também escutam-nos falar de Eucaristia, de casar na igreja, de batismo, eles não veem absolutamente nenhuma necessidade. Porque a nossa forma de falar de sacramento é mais norma e regra do que experiência vinculativa ao reino dos céus. Os meninos e meninas de hoje que querem uma religião, uma igreja, não para chaves do reino dos céus, que é chave para abrir aos negócios daqui mesmo. Não tem nada do céu, não. É o meu emprego, a minha saúde, as plásticas que eu quero fazer, as conquistas que eu quero ter, os bens que eu quero adquirir, é reino daqui. Satanás levou Jesus na terceira tentação e falou, um monte bem alto, mostrou os reinos do mundo e sua glória e disse, se te prostrares em adoração diante de mim, tudo isso será seu. Os reinos daqui jamais terão o mesmo nível de importância do reino dos céus. E para muitos de nós, buscar Jesus é buscar uma bençãozinha para conquistar o reino daqui. Ainda que às vezes esse reino seja tão pequeno que é ter paz e saúde. Só isso, mais nada. Mais nada. Eu pago minhas contas, eu toco a minha vida. Quanto menos gente intrometendo na minha vida, melhor. Mas continuo do jeito que eu estou. Nós somos escravas e escravos dos reinos de Satanás. Eu sei que essa palavra é dura. Nós somos escravas e escravos dos reinos que o diabo mostrou para Jesus. Quando nós rezamos, venha a nós o vosso reino, a gente está dizendo, Senhor, o que o Senhor tem para nós é infinitamente superior ao que nós temos diante dos nossos olhos, das nossas ambições, dos nossos desejos, das nossas vontades e até das nossas necessidades. Pedro tinha necessidades, perdeu a liberdade e foi pregado na cruz de cabeça para baixo. Paulo tinha necessidade de liberdade, foi decapitado. Lembra do ano passado? Eu brinquei, para não ficar tão pesado, quando cortaram a cabeça de Paulo. A cabeça de Paulo caiu numa ladeira assim, deu 3 pulos e nasceram 3 fontes. Igreja Trefontana, em Roma. A cabeça de Paulo era de tal forma tomada pelo conteúdo da fé, que decapitada, onde ela bateu, brotou uma fonte da água do batismo e da fé, da salvação para os pagãos. Hoje, se eu ou você fôssemos decapitados aqui, a nossa cabeça caísse no chão, ia brotar o quê, gente? Tadinho de nós. É claro que a gente precisa fazer essa pergunta. É claro que as nossas crianças e os nossos jovens precisam escutar a força desse testemunho de alguém que dá ao mundo a fonte, 3 fontes por causa do batismo, para os pagãos.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Por isso, três fontes. O mundo precisa dessa fonte da salvação que deve brotar de nossa cabeça, de nossa boca, anunciando, pregando o reino dos céus. Irmãs e irmãos, hoje é dia da gente dizer a Jesus: Senhor, eu creio na igreja. Apesar de tanta fraqueza dos padres, dos bispos, dos ministros da sua igreja, Senhor, eu creio que a igreja é obra das suas mãos. Senhor, apesar da miséria, da fraqueza, da debilidade espiritual, moral, ética, desse padre, desse corpo que escandaliza tanta gente hoje, eu creio que mais forte que o pecado de um sacerdote, de um bispo, de um membro da minha comunidade, é o poder das chaves do Senhor que me liga na terra, na sua igreja, e me liga no céu. Incline a sua cabeça. Peça ao Senhor para dar a você a força e a graça dessa fé, a autoridade dessa fé, a descoberta dessa fé. Peça ao Senhor para transformar você em uma testemunha vigorosa dessa fé de Pedro e Paulo. Fé em Deus, fé que a igreja tem as chaves do reino dos céus, e ela te liga na terra e te liga no céu. Peça ao Senhor para pôr em você um fogo novo, ardente, zeloso, nesta fé, na sua igreja. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração. E descobrir suas riquezas em meu coração. É tão lindo, tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração. E descobrir suas riquezas em meu coração. Fiquemos em pé. É tão lindo, tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Tão suave, tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Estenda suas mãos aqui para a cruz de Jesus. Deixa o folheto no banco. Faça o gesto. Reze do seu jeito, conforme o Espírito Santo te indica. Ou se preferir, reze comigo. Jesus, por sua morte na cruz, por seu sangue derramado,
O Senhor purifica cada um de nós e faz de nós material de construção do prédio espiritual, do edifício espiritual, a sua igreja. Jesus, nas suas mãos eu me coloco. Tira de mim tudo que não é digno desta obra. Tira de mim tudo que não me deixa ser um bom material de construção da sua igreja, em todos os lugares onde eu devo testemunhar o seu amor, que me liga na terra e me liga no céu, que abre o reino dos céus para mim. Jesus, eu te peço, transforma-me em instrumento desse reino de amor que o Senhor abriu para a humanidade. Que eu te anuncie com a minha vida, com a minha palavra, como Pedro e Paulo. Que eu não tenha dúvida sobre quem é o Senhor, a fonte da minha salvação. Que eu não tenha dúvida sobre quem eu sou, qual minha missão, qual minha vocação. Dá-me firmeza, dá-me clareza sobre Deus, sobre mim, e renova em mim esta fé. Põe a mão no seu coração, dialogue com o Senhor, pedindo a renovação dessa fé, dessa firmeza, dessa clareza no serviço a Ele, na sua família, no seu trabalho, no mundo. Simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus.